Manifestação é uma dança contínua de você com o universo, e muitas vezes a parte mais importante desse processo é você reconhecer a sua autenticidade, você se conectar com a sua intuição para que você consiga ler os sinais e as mensagens do universo. No episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre esse conceito de manifestação. Eu quero começar a introduzir esse conceito para vocês. Vocês provavelmente já devem ter escutado no TikTok, no Instagram, conceitos de manifestação e lei da atração e tudo isso. Só que eu quero que vocês realmente escutem esse episódio com a mente e o coração aberto, como se vocês estivessem escutando esse conceito pela primeira vez. Eu estudo manifestação e lei da atração faz uns bons 8 anos, porque desde que eu comecei a me compreender e me autoconhecer, estudar espiritualidade, estudar autoconhecimento e desenvolvimento humano, eu comecei a entender que existia uma outra forma de fazer as coisas acontecerem para mim, que não era apenas essa forma da mente humana, de lógica, de ai, coloca muita energia nisso e trabalha muitas horas nisso, que aí você vai conseguir um resultado. Eu comecei a entender que existia um jeito 5D de fazer as coisas acontecerem para você. Existia, ao invés de você andar no plano físico, você dar saltos quânticos para você conquistar aquilo que você queria. E eu queria que essa fosse minha realidade. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente. E por conta dessa impaciência que eu comecei a estudar manifestação, porque eu não queria ter que esperar as coisas acontecerem. Eu queria fazer as coisas acontecerem o mais rápido para mim. E é nisso que eu me baseio hoje, nesse conceito e nesses estudos de manifestação que eu ajudo as minhas clientes também a manifestarem, a viverem de uma forma alinhada. E também é um dos grandes motivos pelo qual eu ensino Human Design. Eu não ensino Human Design só para ensinar o Human Design, porque eu acho que é uma ferramenta incrível. Eu acho que é uma ferramenta incrível. Mas para mim, o Human Design, ele é uma ferramenta, é um meio para te ajudar a você conquistar a vida que você sempre sonhou em ter. E não qualquer vida. É a vida que a tua alma quer pra você. Porque muitas vezes a gente fica muito distraído com a mente. A mente, ela não compreende muito o que é de fato o que a gente quer. Então você tá aqui falando e sentado meditando, falando que você quer 10 mil reais, ou que você quer 100 mil reais, você quer uma casa, mas na verdade a mente não compreende que o que você quer num nível de alma é se sentir seguro. Se sentir financeiramente abundante, você se sentir confortável, você se sentir estável financeiramente, mas e com uma casa, enfim, mas essa sensação de estabilidade, de segurança. Então a mente ela se apega a pequenas coisas no material, achando que são essas coisas que vão te trazer aquilo que você deseja, só que a alma, ela já sabe como te trazer aquilo que você deseja. Ela já sabe se você precisa de uma casa ou não. Ela já sabe se você precisa de 10 ou 20 ou 30 mil reais. Ela já sabe exatamente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, e ela só tá querendo te entregar isso. Agora, como que a gente faz para receber? E para te apresentar esse conceito, eu quero muito te contar a continuação da minha história, vamos dizer, uma das partes da continuação da minha história do que eu comecei contando no episódio 1. Então, se você ainda não escutou o episódio 1, não pausa esse episódio, mas coloca já na sua lista de episódios próximos que você vai escutar, porque eu te conto como que eu usei minha intuição e como que eu usei o Human Design e a minha estratégia no Human Design como meu tipo energético para me mudar de país, para me mudar do Brasil. Então, é só um backstory para você. Eu sempre, sempre, sempre sonhei em me mudar do Brasil. Eu sempre quis morar fora, sempre quis viver como nômade, eu sempre quis ter a liberdade, a flexibilidade na minha rotina, para que eu pudesse viajar o mundo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava trabalhando no escritório, ainda como estagiária, em São Paulo, e eu fui fazer uma viagem com meu namorado, a gente foi para a República Dominicana, e quando eu voltei de lá, eu lembro que eu entrei lá no escritório que eu trabalhava, eu não acreditava que eu estava sentada naquele lugar. Eu olhava para fora da janela e eu lembro que eu pensava comigo mesma, meu, não é possível, o mundo é tão grande, tem tanta coisa para ver, eu tô aqui sentada nesse lugar. Não acredito, não é essa vida que eu quero para mim. Provavelmente, talvez você também sinta isso. Você que tá escutando, você também tem esse sentimento, você tá você mesma agora, talvez escutando nesse escritório cinza em São Paulo, enfim, uma cidade, e você tá pensando consigo mesma, não, a vida tem que ser, tem outras coisas que eu quero explorar na vida a não ser isso. E essa foi exatamente o grande catalisador, assim, o grande desejo que eu tinha para que eu
mudasse. E foi aí que, enfim, eu acabei saindo desse emprego. E eu comecei a estudar sobre espiritualidade, comecei a estudar sobre autoconhecimento. Eu tinha uma grande questão de compreender qual que era meu grande propósito no mundo, porque eu tava vindo, enfim, daquele trabalho corporativo, eu não tava sentindo que aquilo se conectava comigo, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tava me sentindo muito perdida, com muita pouca clareza, e a única coisa que eu sabia sobre mim era que eu tinha esse grande sonho de viajar e de ser nômade, e a primeira coisa que eu pensei foi, tá, preciso de um trabalho remoto. E, eventualmente, foi exatamente essa realidade que eu acabei criando pra mim. Depois desse trabalho, que foi meu primeiro trabalho que eu fui como estagiária, depois disso eu só tive trabalhos remotos e acabei depois sendo freela e tudo isso, mas enfim, isso fica para outro episódio. Então, eu acabei moldando a minha realidade a partir daquilo que eu desejava. E uma das coisas que eu mais aprendi em todos esses anos estudando espiritualidade e fazendo diversas listas do sonho, mapa dos sonhos e tudo isso, foi que os sonhos que vinham pra mim, que se realizavam com mais rapidez e com maior realização, eram os meus sonhos que eram de fato autênticos, que eram de fato sonhos que estavam sendo plantados pela minha alma e não os sonhos que estavam sendo plantados em mim pela sociedade ou por validação externa. Então, antes de eu começar contando a história, eu quero que vocês fiquem realmente atentos a essa ideia de autenticidade, de intuição e como que isso é importantíssimo para você acabar conquistando as suas manifestações. Então vamos lá, como você deve ter escutado no podcast número 1, eu fui convidada por uma amiga minha para ir para Portugal, acabei indo, mas eu tinha apenas 3 semanas de planos na casa dela. E depois disso eu não sabia mais para onde eu ia. E eu estava fazendo nem um salário mínimo em Portugal. Então, a quantidade de dinheiro que eu tinha para gastar em uma hospedagem, em um aluguel, era muito, muito, muito pouco. De verdade, assim, era tipo muito pouco, era quase inexistente algo nesse nível. Mas eu tava lá na 100% confiança e eu sabia como manifestar. Eu tinha toda a compreensão, eu já tinha visto coisas na minha vida começarem a acontecer e eu falei comigo mesma, esse é o experimento em que eu vou simplesmente confiar. Eu vou confiar que eu vou conseguir fazer isso, eu vou confiar que eu vou conseguir sustentar esse sonho que eu sempre tive. Então, as semanas foram se passando, eu lá no colchão inflável na casa da minha amiga, e as semanas iam se passando, e chegou a última semana. Camille, o que você vai fazer? Não sei, mas estou aberta, eu sei que o universo vai me guiar. Um parênteses. Quando eu fui para Portugal, eu fui com a super intenção de ficar numa cidade que se chama Ericeira, na costa, lá perto de Lisboa, para quem já foi para Portugal. E eu era assim obcecada por essa cidade. Por quê? Não me pergunte, não me pergunte. Até hoje não entendi, mas enfim, eu tinha uma obsessão com o nome dessa cidade, com a ideia dessa cidade. Eu achava que essa era a minha cidade, que eu estava destinada a viver lá e tudo isso. E eu procurava e procurava e procurava a coisa nessas 3 semanas nessa cidade e não encontrava, nada aparecia assim. Parecia que eu tava batendo na porta, esmurrando a porta para conseguir chegar nessa cidade e a coisa simplesmente não fluía. Então eu percebi, fui lá, e é isso que eu falo da dança com o universo. É você aprender a ler os sinais, é você aprender a ler a energia, a energética da sua vida. Isso é super, super valioso, porque é só assim que você consegue entender se você tá fazendo algo que tá indo contra a corrente, ou se você tem que simplesmente deixar ir, não é pra ser essa ideia, ou se você precisa ajustar alguma coisinha, mas continuar indo. E é só lendo a energética da sua vida, é só você aprendendo realmente a virar esse leitor de energia da sua vida com a sua intuição que você aprende a tomar as ações mais assertivas e ajustar e deixar as coisas irem quando elas precisam deixar ser idas. Ninguém vai saber mais do que você. Ninguém, absolutamente. Sua amiga não sabe, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, eu não sei. Você sabe o que é melhor pra sua vida. E quando eu tava lá tentando ir pra essa cidade, Ericeira, focada nisso e tal, não tava fluindo. Aí eu dei um passo pra trás e falei assim, quer saber? Eu não ligo mais. Já deixei ir. O universo vai me mostrar pra onde eu preciso ir. E aí, essa minha amiga, uma grande amiga minha, virou pra mim e falou assim, Camila, eu acho que você devia testar essa cidade lá no sul de Portugal, que se chama Lagos. E quando eu vi a primeira vez a cidade, eu fiquei tipo, ai, gente, preguiça, porque eu quero ir pra Ericeira e tal. Aquela coisa da mente. E é aqui que eu faço o primeiro ponto.
da diferença entre a sua mente, o que a sua mente quer pra você, o que a sua mente tá sonhando. Lembra que eu falei que a sua mente, ela não sabe aquilo que vai te trazer realização. Ela tem os dados do mundo, plano físico real sobre o que potencialmente vai te trazer felicidade, mas é a sua alma que sabe o que de fato vai te trazer a maior realização. E como vamos dizer que eu me comprometi faz muitos anos, vamos dizer que desde 2019, então há 5 anos atrás, quando eu comecei a viajar e morei na Indonésia por uns 4, 5 meses, eu me comprometi 100% a seguir a minha vida com a minha intuição, a seguir a minha vida intuitivamente. E eu me comprometi a não dar as rédeas da minha vida para minha mente e a sempre dar as rédeas na minha vida para minha intuição, porque eu sei que esse é o caminho mais mágico e vai ser o caminho de maior fluidez e maior satisfação pessoal e realização pessoal e profissional que eu vou ter, não pela minha mente, mas pela minha alma. Então, quando a gente estava lá em Portugal, em 2021, eu olhei para aquilo tudo e eu falei, bom, eu vou deixar a expectativa da mente ir, talvez Ericeira seja uma coisa meio mental mesmo, e eu vou dar as rédeas pro universo, pra minha intuição e pra minha alma. E foi então que essa minha amiga sugeriu essa cidade. Eu fui fazer uma pesquisa no Google e em literalmente 1 ou 2 horas eu já tinha um lugar no exato preço que eu podia pagar com o dinheiro que eu tava fazendo e já tava indo. Em 2 dias, tava lá no ônibus indo pra essa cidade de Lagos que eu não conhecia ninguém, não sabia como que era, se era fofa, se era feia. Eu sabia que era perto do mar, porque era o que eu queria. Por isso que eu aceitei, eu só queria morar perto do mar. Sou de São Paulo, nunca tinha morado perto do mar, então fui lá pra essa cidade, não conhecia ninguém, enfim. E quando eu cheguei lá, foi muito interessante o período inteiro que eu estava lá, porque foi uma cidade de muita abundância. Não só abundância financeira, mas foi um lugar onde eu encontrei uma das minhas melhores amigas. Eu acabei me conectando com uma menina que virou praticamente minha irmã. A gente morou juntas, tudo isso. Me conectei com um relacionamento que foi super importante pra mim também, porque eu estava lá. Eu acabei me conectando com clientes também. Então, financeiramente, para minha carreira, eu acabei desenvolvendo muitas coisas estando lá. E eu fui muito feliz naquela cidadezinha. Então, olha que interessante. A minha mente tava lá super fixada com Ericeira e tava tipo, ai, preguiça dessa cidadezinha no sul, não vai ter nada lá. Achando que, né, tava sabendo tudo o que ia acontecer. A minha alma sabia, Camille, se você escutar a gente vai te entregar uma super melhor amiga, a gente vai te entregar um lugar lindo, a gente vai te entregar uma conexão com a natureza, pôr do sol incrível, praia, um lugar que não é tão caro, um lugar que é financeiramente acessível, um lugar que você vai se conectar com relações e pessoas incríveis, um lugar que você vai expandir profissionalmente. Então, assim, a gente sabe o que você quer, Camille. Agora só confia que a gente vai te entregar. E eu dou hoje, até hoje, eu dou graças a Deus que eu confiei e deixei ir a minha expectativa da mente pra confiar na minha intuição, confiar na minha alma e confiar nessa dança com o universo. E depois que eu cheguei lá, várias outras coisas, enfim, como eu contei pra vocês, relacionamento, comunidade, pessoas, conheci pessoas incríveis, me desenvolvi profissionalmente, várias assim sincronias aconteceram, pessoas que estavam passando por lá que eu já conhecia, que enfim, acabaram me dando várias coisas de presente, tipo, tudo que eu sempre precisava acabava aparecendo pra mim lá. E às vezes sem eu nem ter que pedir, o universo simplesmente me entregava tudo isso. O meu tempo lá foi essencial pra eu criar essa confiança com a minha intuição e com o universo. E foi essencial para depois criar a base para que eu continuasse desenvolvendo esse trabalho comigo mesma e com outras pessoas também, porque isso já faz 3 anos. Então, por que que eu gosto muito dessa história? Porque essa história, ela te mostra não só você aprender a deixar as expectativas da mente ir, e você conseguir abrir espaço para aquilo que vem da sua alma, que realmente vai te preencher,
mas também tem um ensinamento muito grande de você aprender a dançar com o universo. Então, naquele momento que eu senti que Ericeira não estava fluindo, eu podia ter ficado lá, esmurrando a porta. Podia ter até pegado, passado um Airbnb no meu cartão de crédito, ficado lá pagando por 60 anos e falado: não, meu, é isso que eu quero, então eu vou fazer dar certo. Só que eu não fiz isso. E eu não sei, eu não sei te dizer onde que eu estaria hoje e como que teria sido toda a minha experiência lá se eu tivesse feito isso. Não sei. Só que a questão é, tem um momento que se você se compromete a viver com a tua intuição, se você se compromete a viver em alinhamento com o seu design, se você se compromete a viver em alinhamento com essas regras espirituais, tem algum momento que você simplesmente não consegue mais fazer isso. Esse tipo de ação forçada, assim, sabe? Não passa. Não passa, você não sente que não digere. Parece que não, não, assim, não sou eu, sabe? Mas eu podia ter feito isso. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem pessoas, muitas, que ficam tão apegadas ao resultado da mente que não importa o que acontecer, vai fazer acontecer. Não, não quero nem saber. Mas, gente, vou fazer uma ressalva muito, 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 muito importante. Gente, é muito importante vocês entenderem que muitas vezes o ego, ele vai se mascarar de intuição. E isso acontece em dois lados. Então, por exemplo, você tá num relacionamento e vocês estão tendo muitos, muitos desafios. E tem muita briga, e tem muita questão rolando, e tá muito desafiador e tudo isso. Tem o lado que o seu ego pode virar e falar, né? Tipo, como intuição, falar: ai, tá muito difícil, gente, não é pra ser assim, não, vamos sair. E aí foge. E tem também o lado do ego virando intuição, do tipo, não, eu tô sentindo que é pra eu ficar nesse relacionamento, porque nananã, e eu ainda tenho muito a aprender e tudo isso. É o ego, enfim, com a máscara, com a skin, ego com a skin espiritualizado. Gente, é muito, muito, muito importante. Por que eu tô fazendo essa pausa, assim, que é muito importante? É você entender que o seu ego, às vezes, ele vai se mascarar, ele vai pegar o seu mecanismo de autossabotagem, ele vai pegar os seus gatilhos internos, as suas crenças limitantes, e ele vai usar ele contra você. Isso na Cabala eles chamam do adversário interno. É o adversário que fica lá tentando te separar da luz. E o que que é a luz? A luz é a sua intuição. A sua intuição é diretamente conectada com a sua alma, que é diretamente conectada com o universo. Então, o seu adversário interno, que vamos chamar de mente ou de ego, enfim, ele vai tentar te separar dessa luz e dessa intuição e da sua alma. E ele vai usar, assim, várias skins pra fazer isso. Vai usar a skin espiritualizada, vai usar a skin do tipo, ai, ele que é um merdinha e eu sou a perfeita do relacionamento. Enfim, ele vai tentar fazer isso de diversas formas. E a questão que é muito importante, que a gente volta para aquela questão do que eu falei antes, sobre como é importante você aprender a ler a sua energia, a energia da sua vida, você ler a energética do que tá rolando, é porque ninguém vai saber o que que é de fato a sua intuição, além mais do que você. Então, às vezes a sua intuição, ela vai sim virar pra você e vai falar: "Tá na hora de sair desse relacionamento". E isso não vai vir de um lugar de gatilho interno do tipo eu sempre fujo. Ou a sua intuição também vai virar pra você e vai falar: "Tá desafiador agora, mas você precisa ficar nesse relacionamento, tem coisa ainda pra aprender e vocês estão evoluindo juntos". Você percebe que você pode tomar a mesma ação que vem ou da sua alma, da sua intuição, ou vem da sua mente, do seu ego, do seu adversário interno. A mesma ação. Você pode ficar num relacionamento de um lugar de intuição e de alma, de um lugar alinhado, ou você também pode ficar no relacionamento de um lugar de adversário interno, de ego, de mente, de falta, de validação externa, de medo. Mesma coisa do outro lado. Você pode sair desse relacionamento de um lugar de fuga, de um lugar de medo, de um lugar de ego, de um lugar de adversário interno. Ou você também pode sair desse relacionamento de um lugar de intuição, de um lugar de esse é o meu alinhamento, isso é o que minha intuição tá me falando pra eu fazer, esses são os sussurros do universo.
E é muito, muito importante, gente, a gente aprender isso, porque não existe manifestação alinhada, não existe manifestação autêntica se você não está conectado com a sua intuição, assim, num nível muito, muito, muito íntimo. E se você não consegue ainda ler a energética da sua vida, se você não consegue ter a sensibilidade energética de entender, putz, eu tô batendo na porta de Ericeira, não tá abrindo. Tá, não é pra eu ir, né? Opção A, não é pra eu ir, vou mudar de lugar. B, é pra eu ir, mas o universo tá me testando nisso. C, é pra eu ir, mas o universo quer me mostrar, enfim, isso. D, não é pra eu ir, mas é pra eu ficar parado, né? Enfim, tem várias possibilidades quânticas de o que você pode fazer. Mas eu quero que vocês entendam a importância de você se conectar com a sua autenticidade, de você ler a energia, de você se conectar com a sua intuição, para que as suas manifestações elas venham do lugar mais autêntico e mais alinhado possível. Porque é desse lugar que você vai ter os maiores níveis de realização, de mágica, de sincronia. E isso eu posso te afirmar com toda a 100% de certeza, assim, com toda a certeza, porque eu já vi na minha vida, especialmente nesses últimos 3 anos viajando. Eu tenho várias histórias que eu posso contar pra vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse, comentem aqui no podcast se vocês gostaram dessa história, se vocês querem mais histórias sobre quando eu tava viajando intuitivamente e as coisas sincrônicas que aconteceram, pessoas que eu encontrei, teve um dia que eu manifestei literalmente encontrar uma das minhas grandes mentoras, que, enfim, eu nunca tinha conhecido na vida, mas que é uma das mulheres que eu mais admiro na vida. Eu encontrei com ela no meio da rua em Lisboa. Sabe, esse nível de coisa, assim, é isso que o universo ele vai te entregando se você tá em alinhamento com ele. Mas para você conseguir dançar direitinho com o universo, para que você consiga dar os passos assertivos, os passos alinhados nessa dança, você precisa estar conectado com a sua intuição, você precisa estar conectado com a sua autenticidade, que vai vir dessa conexão com a sua intuição, e também vai vir desse lugar, desse trabalho interno de você retirar as camadas de quem você acha que você é, de quem te falaram que você deveria ser e você realmente encontrar o seu verdadeiro eu. E aí, obviamente, que a ferramenta do Human Design te ajuda a se conectar com a sua intuição, a conhecer quem você realmente é, como que sua energia funciona. Só que o Human Design, ele não é a única forma de você chegar lá. E é nisso que eu amo, amo, amo ajudar as pessoas que vêm até mim, as minhas clientes, a compreenderem o Human Design, a sua energia, a sua intuição, sim, mas também como que você aplica isso de fato no dia a dia, do dançar com o universo. Você aprende a ler energia, você aprende a ler a energética da sua vida, você aprende a ler os sinais, você aprende a tomar as ações alinhadas. E tudo isso que eu amo ensinar. Então, gente, é isso nesse podcast. Espero que vocês tenham amado. Essa semana é a última semana que eu tô dando um presentinho de responder a sua pergunta do Human Design. Então, pra quem não sabe, se você der 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify ou no podcast da Apple, você me manda esse print e você tem direito a fazer uma pergunta do seu mapa individualizada, personalizadíssimas pra você. As pessoas estão amando participar, eu tô recebendo feedbacks super positivos e eu tô realmente conseguindo ajudar vocês, então eu fico muito, muito, muito feliz. Se você tem interesse, se você escutou esse podcast até o fim, você tá com um super interesse de se aprofundar nisso, falar, meu, eu preciso aprender a viver assim com a Cami. Eu preciso aprender a me conectar com a minha intuição. Eu tô desesperada. Se você respondeu positivamente a isso, se você sente que isso no seu corpo é um convite, você precisa disso. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse podcast com um call de 30 minutos comigo. E nesse call eu vou entender quais que são os seus desafios e vou te apresentar uma mentoria que eu tô desenvolvendo que mistura, finalmente, manifestação, todos esses conceitos que eu te falei, obviamente, muito mais. Manifestação, cabala, manifestação com neurociência, física quântica, tudo que eu já aprendi nos últimos 8 anos com a ferramenta do Human Design e como que isso vai te ajudar a fluir com a vida dessa forma mágica, dessa forma intuitiva, dessa forma fluida, sabe? Acabou o sentimento de tô nadando contra a corrente. Acabou o sentimento de, putz, tem alguma coisa muito grande pra mim que eu tô destinada, mas eu não sei o que que é, nem como que eu chego lá. Acabou. Com essa mentoria, tudo isso que você tem esse sentimento, sabe? A gente vai falar sobre todos, a gente vai tocar em todos esses. Então, se você tem interesse, clica aqui no link, marca o seu call comigo, 30 minutinhos, a gente vai lá conversar.
cara a cara e eu vou entender os seus desafios e como que essa mentoria pode te ajudar. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por vocês terem escutado até aqui. Tô amando o feedback de vocês no podcast. Vão comentando, eu me mandando por mensagem o que vocês querem escutar mais sobre, quais outros episódios vocês querem, quais temas vocês querem escutar e o que eu posso trazer para a vida de vocês, porque é isso que eu amo, é isso que é parte do meu propósito, é ensinar e passar todo esse conhecimento que eu tenho de uma forma clara. Então é isso, gente. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau!